E aí galera da internet, esse é o vlog do Gafanhoto e hoje eu quero falar sobre a polêmica continuação em quadrinhos do clássico Clube da Luta de Chuck Palahniuk. Então fique aí parado, porque só depois que você perde tudo que você é livre o suficiente para fazer qualquer coisa. Bom, segundo Chuck Palahniuk, a ideia de fazer uma continuação do seu livro mais famoso veio de uma conversa com os quadrinistas Brian Michael Bendis, Matt Fraction e Kelly DeConnick. Segundo ele, fazer Clube da Luta 2 como quadrinho seria libertador, porque evitaria comparações com o romance original e com o espetacular filme de David Fincher. A graphic novel foi lançada pela Dark Horse em 10 partes, entre maio de 2015 e março de 2016. Para ilustrar a história, o autor aliciou o artista Cameron Stewart, conhecido pelo trabalho dele com Grant Morrison em Sete Soldados da Vitória e Batman e Robin, além da vencedora do Eisner The Other Side, escrita por Jason Aaron. As cores ficaram a cargo de Dave Stewart, que também fez DC A Nova Fronteira de Darwin Cook. E as capas são de David Mack, artista da Marvel, que desenvolveu a sequência de abertura da série Jessica Jones do Netflix e as sequências de animação do filme Capitão América: O Soldado Invernal. Bom, então é hora de quebrar a primeira regra do Clube da Luta e falar sobre o que eu achei dessa ambiciosa graphic novel. Foi! Bom, em primeiro lugar, é bem complicado, né, de fazer uma sequência para uma coisa tão celebrada quanto o Clube da Luta, né? Então eu até entendo a pressão que o Chuck Palahniuk teve para fazer essa graphic novel, né? E eu acho legal essa ideia dele fazer em quadrinhos, porque realmente, quando eu estava lendo, eu estava vendo que era uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo relacionar isso diretamente com o livro, né, e com o filme. Então é uma maneira interessante de fazer a história se contar por ela própria, né? A história é mais ou menos a seguinte. O narrador do primeiro livro, né, que não tinha nome, agora eles chamam de Sebastian por algum motivo, ele se casou com a Marla, né, depois que aconteceu no final da história, e eles têm um filho pequeno, que é o Júnior, que eles chamam. E aí, agora ele, depois de 10 anos de casado, eles estão passando por uma crise no relacionamento deles, e a Marla começa a substituir as pílulas que ele toma por açúcar. E aos poucos o Tyler Durden começa a se manifestar dentro dele. Mas a partir daí a história começa a se tornar uma completa loucura, porque o Tyler Durden tem planos de dominar o mundo e um pouco do Tyler Durden foi passado pro filho dele, e a Marla voltou a frequentar aqueles grupos de autoajuda que eles frequentavam no primeiro livro, né? E a própria estrutura da revista é totalmente maluca, assim, né? Tem coisas por cima da fala, tu não consegue ler o que eles estão falando, e a cabeça deles se transforma em pílulas, e começam historinhas dentro da história, assim, né? Tem uma história sobre o assassinato do Kennedy. É uma história que, se for pensar, ela é bem fiel ao estilo anárquico do livro, né, e do filme, no sentido de que ela não tem uma narrativa muito coesa, assim, né? A coisa vai para todo lado. E isso é legal, né? Porque o quadrinho permite isso, né? Ele é uma arte muito mais abrangente, assim, visualmente, né? Mas, ao mesmo tempo, chega um momento em que aquilo começa a cansar, entendeu? A história não vai para lugar nenhum, tu vê que ele próprio, o autor, não sabe para onde a história deve ir, ele está tentando se distanciar do primeiro livro, mas, afinal de contas, ele está fazendo a sequência. Então, a impressão que eu tenho é que tu sai daquela graphic novel e ninguém está satisfeito. O autor não está satisfeito, tu como leitor não está satisfeito, o fã do livro não está satisfeito, a pessoa que não lê o livro não consegue entender que diabos está sendo falado. Então, por mais que ele comente sobre a própria coisa, a história é cheia de metalinguagem, né? O próprio autor aparece e ele comenta que ele está numa crise artística, né? Ele não sabe para onde a história deve ir, e aparecem os bastidores da criação da HQ, que é uma completa loucura. E aí ele tenta fazer um comentário sobre isso, entendeu? E sobre a desconstrução do livro original e tal, mas ao mesmo tempo é um formato que não funciona pra mim. Ele não agrada o leitor de quadrinhos, ele não agrada o fã do Clube da Luta, e os temas do Clube da Luta não são basicamente abordados, né? Aquela coisa que o livro original tinha sobre a masculinidade se perdendo, né? O consumismo e tudo isso. É abordado, mas aí, então a história perde o controle e daqui a pouco essas temáticas elas não vão pra frente, parece, né? Não me entendam mal, eu achei a arte do Cameron Stewart muito bonita, muito eficiente. A diagramação da revista é muito legal, assim, ela é muito anárquica, né? Como eu disse, ficavam aparecendo coisas na frente da cabeça deles e tapando as falas, é muito louco, assim, né? E a história ela vai pra toda parte. Uma das coisas que eu mais gostei é que a Marla começa a frequentar um grupo de crianças que tem aparência de velho. Tem mais aquelas tangentes malucas que tu vê
no primeiro Clube da Luta, né? Que, tipo, é uma história completamente absurda, né? No meio todo aquele absurdo que já tá acontecendo, né? Enfim, eu acho que o Chuck Palahniuk, ele é assombrado até hoje, né? Pelo fantasma do Clube da Luta, né? E do filme, de todo o zeitgeist que isso teve, né? Mas desconstruir a obra-prima dele, pra mim, não é a solução. E me parece mais uma vantagem comercial pra ele, né? De tipo, nossa, Clube da Luta 2, muita gente vai comprar e tal. Só que colocar apenas na tua bunda não faz de ti uma galinha, né? Bom, essa foi a minha opinião sobre a graphic novel Clube da Luta 2, né? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, compartilhar ele nas redes sociais, né? Comentar aqui no YouTube, enfim, fazer um rebuliço que vocês quiserem e continuar ligados que em breve tem mais. Falou!